Determinados a evitar a ocorrência de qualquer uma dessas fraquezas, eles foram meticulosos ao extremo no projeto das experiências. Conceberam a maneira subjetiva mais avançada de medir o sucesso, uma lista de verificação padronizada. Além de descrever a cena e desenhar uma figura, seria solicitado ao observador à distância que preenchesse um formulário de 30 questões de múltipla escolha a respeito dos detalhes da cena, com a finalidade de tornar a descrição mais elaborada. Nesse ínterim, a pessoa que estava no local distante também preenchia o mesmo formulário, além de tirar fotos e fazer desenhos. Em muitas ocasiões, o local-alvo era escolhido por uma das máquinas Regi e entregue em um envelope lacrado à pessoa que ia viajar para o local distante, que deveria ser aberto longe da pier. Em outras ocasiões, o participante que ia viajar só poderia escolher um local-alvo depois que estivesse em um local distante, que ninguém em Princeton sabia qual era. Quando o viajante voltava, um dos membros da equipe Pier inseria os dados em um computador, que então comparava a lista de verificação do viajante com a do observador à distância, além de comparar também essas listas com todas as outras que faziam parte da base de dados. Jan e Dune realizaram um total de 336 experimentações formais, envolvendo 48 receptores e distâncias, que variam de 8 a quase 10.000 quilômetros, e elaboraram uma avaliação matemática analítica altamente detalhada para melhorar a precisão dos resultados. Eles até mesmo determinaram resultados probabilísticos individuais de se chegar à resposta certa por acaso. Quase 213 dos participantes foram mais precisos do que se poderia explicar pelo mero acaso. A probabilidade global de que os resultados tivessem acontecido por acaso era uma de 1 bilhão para 1. Uma possível crítica era que quase todos os pares envolvidos nas experiências de visão à distância se conheciam. Embora algum tipo de vínculo emocional ou psicológico entre os participantes desse a impressão de melhorar os resultados, bons resultados também eram alcançados quando a pessoa que viajava para o local e o observador à distância praticamente não se conheciam. Ao contrário das pesquisas iniciais do SRI, ninguém era escolhido por ter um dom especial para telepatia. Além disso, os melhores resultados eram obtidos quando o local-alvo era aleatoriamente atribuído aos participantes que viajavam a partir de um grande conjunto de possibilidades, e não quando eles mesmos o escolhiam espontaneamente. Este fato tornava improvável que qualquer conhecimento comum entre os pares de participantes melhorasse os resultados. Tanto Jan como Puthoff compreenderam que nada nas teorias então vigentes da biologia ou da física poderia explicar a visão à distância. Os russos haviam sustentado que a clarividência atuava por intermédio de uma espécie de onda eletromagnética de frequência extremamente baixa, ELF. O problema dessa interpretação é que em muitas das experiências os observadores tinham conseguido ver um lugar como um vídeo em movimento, como se de fato estivessem presentes no ambiente. Isso significava que o fenômeno operava além de uma frequência ELF convencional. Além disso, a utilização da sala especial de parede dupla, com anteparo de cobre, capaz de bloquear até mesmo ondas de rádio de baixa frequência, não embotava a capacidade de captar a cena e tampouco prejudicava as descrições, nem mesmo de eventos situados a milhares de quilômetros de distância. Puthoff passou então a testar a hipótese da ELF, conduzindo duas das experiências a partir de um submarino Taurus, um minúsculo veículo para 5 pessoas, fabricado
pela ICO, Company do Canadá. Várias centenas de pés de água salgada são sabidamente um escudo eficaz para tudo, exceto para as frequências mais baixas do espectro eletromagnético. O observador à distância, em geral, Hamid ou Price, viajava no submarino, 170 metros debaixo da superfície, perto da ilha de Santa Catalina, ao largo da costa sul da Califórnia, enquanto Hall e um supervisor de contrato do governo escolhiam um alvo perto de São Francisco. No horário designado, eles iam para o local e lá permaneciam durante 15 minutos. Nesse momento, Hamid ou Price tentavam descrever e desenhar o que o colega estava vendo a 800 quilômetros de distância. Em ambos os casos, eles identificaram corretamente o local-alvo, uma árvore no cume de um morro em Portola Valley, Califórnia, e um centro comercial em Mountain View, também na Califórnia. Esse resultado tornou um tanto improvável que o canal de comunicação fosse composto por ondas eletromagnéticas, mesmo que de uma frequência extremamente baixa. Até mesmo as ondas cerebrais de frequência muito baixa, de 10 Hz, seriam bloqueadas em 170 metros de água. As únicas ondas que não seriam bloqueadas seriam os efeitos quânticos. Como todos os objetos absorvem e depois voltam a irradiar o campo de ponto zero, as informações seriam remetidas de volta para o outro lado do escudo de água. Puthoff e Targ tinham algumas pistas a respeito das características peculiares da visão à distância. Antes de mais nada, cada um dos observadores do SRI pareciam ter a sua característica particular. A orientação parecia ser compatível com as tendências da pessoa em outros aspectos. Um observador à distância sensorial também observava as coisas com os sentidos face a face. Uma pessoa poderia ser especialmente competente em traçar um mapa do local e descrever as características arquitetônicas e topográficas. Outra se concentraria na sensação sensorial do alvo. Uma terceira enfatizaria o comportamento do voluntário que tivesse se dirigido ao local-alvo, ou descreveria o que ele estava vendo e sentindo, como se ela fosse de algum modo transportada e capaz de ver com os olhos da pessoa-alvo. Muitos dos observadores operavam em tempo real, como se estivessem de certa forma no local, vivendo a cena a partir do ponto de vista do voluntário-alvo. Quando Hall estava nadando na Costa Rica, os observadores viram a cena a partir da perspectiva dele. Se ele fosse distraído por uma cena diferente da principal que estava visitando no momento, o mesmo acontecia com os observadores. Era como se estes funcionassem com os sentidos de duas pessoas, os deles próprios e os da pessoa no local-alvo. Os sinais estavam atuando como se tivessem sido enviados através de um canal de bits de baixa frequência. Nas experiências, as informações eram recebidas em bits e, em muitas ocasiões, de um modo imperfeito. Embora as informações básicas conseguissem passar, os detalhes às vezes ficavam um pouco turvos. Em geral, a cena ficava invertida, de modo que o observador a via ao contrário, como se a estivesse olhando por meio de um espelho. Targ e Puthoff se perguntaram se isso teria algo a ver com a atividade rotineira do córtex visual como eles a compreendiam. A perspectiva convencional era que o córtex capta a cena de maneira invertida e o cérebro faz a correção. No caso em questão, a paisagem não está sendo vista pelos olhos, mas mesmo assim, o cérebro executa a correção, invertendo a cena. É nesse ponto que a semelhança com a atividade normal do cérebro terminava. Muitos dos observadores à distância tinham sido capazes de modificar sua perspectiva da cena, em particular, quando delicadamente estimulados pelo monitor,
para que pudessem se deslocar à vontade em torno de alturas e ângulos, ou se aproximar para dar um close, como uma câmera de vídeo, sobre um suporte móvel. Em sua primeira observação, à distância do local secreto do Pentágono, Patty começara a observar a partir de 500 metros para assimilar a cena como um todo, e depois se aproximou para examinar os detalhes. A pior coisa que um observador à distância poderia fazer era interpretar ou analisar o que estava vendo, pois isso tinha a tendência de deturpar as impressões enquanto ele ainda estava absorvendo as informações, o que, invariavelmente, fazia com que desse um palpite errado. Baseado nesse palpite, ele começaria a interpretar outros itens da cena como sendo prováveis companheiros da imagem principal. Se um observador pensasse ter visto um castelo, começaria a procurar um fosso. A sua expectativa ou imaginação tomaria o lugar da extremidade receptora do canal. Não havia nenhuma dúvida de que as informações entravam espacial e holisticamente em lampejos de imagens. A semelhança do que acontecia com os fenômenos estudados pela Peirce e por Braud, esse canal sensorial parecia utilizar a parte inconsciente e não analítica do cérebro, como Dunne e Jahn haviam descoberto com suas máquinas Regi. O lado esquerdo do cérebro é o inimigo do campo. Os observadores à distância ficavam exaustos quando terminavam e também oprimidos por uma espécie de sobrecarga sensorial quando voltavam ao aqui e agora. Era como se tivessem entrado em uma superconsciência e quando saíam, o mundo estivesse mais intenso. O céu estava mais azul, os sons mais altos, tudo mais deliciosamente real. Era como se, ao entrar em sintonia com aqueles sinais, seus sentidos tivessem sido girados até o volume máximo. Depois que se juntavam de novo ao mundo, o volume usual os bombardeava com a visão e o som. Hal começou a pensar a respeito de como a visão à distância poderia ser possível. Ele não queria tentar elaborar uma teoria. Como a maioria dos cientistas, detestava especulações imprecisas. Mas não havia nenhuma dúvida de que, em algum nível da consciência, tínhamos todas as informações acerca de tudo o que existe no mundo. Estava claro que os faróis humanos nem sempre eram necessários. Até mesmo um conjunto de coordenadas poderia nos levar ao local desejado. O fato de sermos capazes de ver instantaneamente lugares distantes era uma forte indicação de que se tratava de um efeito quântico, não local. Com a prática, as pessoas poderiam expandir o mecanismo receptor do cérebro para obter acesso a informações armazenadas no campo de ponto zero. Este gigantesco criptograma, continuamente codificado com cada átomo do universo, continha todas as informações do mundo, cada visão, som e odor. Quando os observadores à distância estavam vendo uma cena particular, a mente deles não era, na verdade, transportada de alguma maneira para a cena. O que eles estavam vendo eram as informações que a pessoa que tinha viajado para o local codificara na flutuação quântica. Eles estavam captando informações contidas no campo. De certo modo, o campo possibilitava que encerrássemos todo o universo dentro de nós. As pessoas competentes na visão à distância não estavam vendo nada que fosse invisível para o restante de nós. Eles estavam apenas amortecendo as outras distrações. Enquanto cada partícula quântica está registrando o mundo em ondas, carregando imagens do mundo a cada momento, em algum nível quântico imensamente profundo, alguma coisa a respeito da cena, uma pessoa-alvo ou coordenadas de um mapa, provavelmente está atuando como um farol. Um observador à distância capta sinais da pessoa-alvo e o sinal transporta uma mensagem que é captada por nós em um nível quântico.
No caso de todas as pessoas, exceto as experientes e as talentosas, como Patty Price, essa informação é recebida de um modo imperfeito, invertida ou em imagens incompletas, como se algo estivesse errado com o transmissor. Como a informação é recebida por nossa mente inconsciente, com frequência a recebemos como faríamos com um sonho, uma memória ou um vislumbre repentino, o lampejo de uma imagem, uma parte de um todo. O sucesso de Price com a instalação russa e o êxito de Swan, no caso de Júpiter, sugerem que qualquer tipo de mnemônica, como um mapa ou um código, pode trazer à mente o lugar efetivo. Assim como um portador da síndrome de Savant tem acesso a cálculos impossíveis em um instante. Talvez o campo de ponto zero possibilite que encerremos uma imagem do universo físico dentro de nós, e em certas circunstâncias, nós expandimos nossa largura de banda o suficiente para vislumbrar uma parte dele. O programa de visão à distância do SRI, mais tarde deslocado para Psyche, prosseguiu durante 23 anos atrás de um muro de sigilo que está de pé até hoje. Ele fora inteiramente financiado pelo governo, primeiro sob direção de Puthoff, depois de Targ e por fim de Edwin May, um físico nuclear corpulento que já havia realizado outros trabalhos para o serviço de inteligência. Em 1978, o exército tinha sua própria unidade de espionagem psíquica do Serviço de Inteligência, cujo codinome era Grill Flame. Possivelmente o programa mais secreto do Pentágono, com recrutas que tinham afirmado ter algum talento na área de fenômenos físicos. Na gestão de Ed May, um grupo de cientistas formado por 2 laureados do Prêmio Nobel e 2 diretores de departamento de universidades, todos escolhidos por seu ceticismo, tornaram-se membros de uma comissão do governo americano. A tarefa deles era rever toda a pesquisa de visão à distância do SRI e, para fazer isso, eles receberam, sem aviso prévio, privilégios temporários no SAIG, para se precaverem contra fraudes. Todos chegaram à conclusão de que a pesquisa era impecável, e a metade deles, na verdade, sentiu que a pesquisa demonstrava algo importante. Até hoje, o governo americano só liberou a experiência de Semipalansky, numa minúscula parte de um monte de documentos do SRI, e mesmo assim, só depois de uma insistência implacável da parte de Russell Targ. Quando o programa foi encerrado, em 1995, Jessica Utz, professora de estatística da Universidade da Califórnia em Davis, e o Dr. Ray Heeman, um cético em relação aos fenômenos psíquicos, realizaram uma análise crítica, patrocinada pelo governo, de todos os dados do SRI e do Psyche, e concordaram em que os fenômenos da visão à distância haviam, de fato, sido demonstrados pelos dados. No que dizia respeito ao governo dos Estados Unidos, os estudos do SRI conferiram ao país uma possível vantagem sobre o serviço de inteligência russo. No entanto, para os cientistas, esses resultados representaram bem mais do que uma manobra no jogo de xadrez na Guerra Fria. Os resultados pareciam indicar que, devido ao nosso constante diálogo com o campo de ponto zero, assim como o elétron de Broglie, estamos em todos os lugares ao mesmo tempo.